Eu nunca imaginei que chegaria aos 102 anos com a cabeça no lugar e o coração tranquilo, mas aqui estou. Meu nome é Arthur Mendonça, tenho 102 anos, e há uma coisa que me pergunto toda manhã quando sento à mesa para o café: por que demorei tanto para entender o que estava bem na minha frente? Deixa eu te contar como isso começou. Quando eu tinha uns 70 e poucos anos, um médico jovem me olhou com aquela cara séria de quem vai dar uma notícia ruim e disse que eu precisava mudar minha alimentação, que meu coração estava dando sinais de cansaço, que minha pressão não estava boa. Eu ouvi tudo aquilo com atenção, saí do consultório, e no dia seguinte tomei meu café da manhã exatamente do mesmo jeito que sempre tomei. Não por teimosia. Foi porque eu já sabia, lá no fundo, que o problema não era o que eu colocava no prato. O problema era como eu vivia tudo que vinha antes de sentar naquela cadeira. E é isso que eu quero conversar contigo hoje. Não sobre dieta. Não sobre superalimentos. Não sobre aquelas listas de coisas que você deve comer e coisas que você deve evitar. Quero falar sobre o que aprendi em mais de um século de manhãs, sobre 6 hábitos que carrego comigo desde que me entendo por gente que, olhando para trás, foram pilares silenciosos da minha saúde e da minha longevidade. Nenhum deles é segredo. Qualquer um pode seguir. Mas quase ninguém respeita, porque quase ninguém para pensar no que realmente significa começar o dia. Minha avó materna morreu aos 97 anos. Meu pai chegou aos 89, minha mãe aos 94. Cresci numa família onde as pessoas viviam muito, e por muito tempo achei que isso era só questão de sorte, de gene, de herança que você ou tem ou não tem. Mas fui percebendo, ao longo das décadas, que não era só isso. Era também uma forma de viver. Uma forma de acordar. Uma forma de tratar as primeiras horas do dia como se elas fossem sagradas, não no sentido religioso necessariamente, mas sagradas no sentido de que aquelas horas moldam tudo que vem depois. Então vou começar pela primeira regra, que é a que mais me marcou, e que aprendi da maneira mais difícil possível. Quando eu tinha 43 anos, perdi meu sócio de negócios. Não foi morte, foi traição. Um homem com quem trabalhei por quase 15 anos simplesmente desapareceu com dinheiro que não era dele, deixou dívidas no meu nome, e da noite para o dia eu me vi recomeçando do zero com 3 filhos pequenos e uma esposa que merecia muito mais do que aquela situação. Naquela época, eu acordava com raiva. Literalmente. Abri os olhos e a primeira coisa que sentia era um aperto no peito, um pensamento pesado, uma vontade de resolver aquilo que não tinha resolução rápida. E eu sentava para o café da manhã carregando tudo aquilo. Comia com pressa, engolia o pão sem mastigar direito, tomava o café quente demais porque não tinha paciência para esperar esfriar, e saía para o trabalho já exausto antes de ter feito qualquer coisa. Minha esposa, Dona Lourdes, que era uma mulher de poucas palavras mas de palavras certas, me olhou uma manhã naquela época e disse uma coisa que ficou gravada em mim para sempre. Ela disse: Arthur, você está destruindo o único momento do dia em que o mundo ainda não te pediu nada. Eu não entendi na hora. Fiquei com aquela frase na cabeça o dia inteiro. E à noite, quando eu estava tentando dormir, ela voltou. O único momento do dia em que o mundo ainda não te pediu nada. Amanhã. Antes do telefone tocar. Antes do chefe cobrar. Antes dos filhos precisarem de alguma coisa. Antes das contas chegarem. Antes de qualquer problema existir de verdade na sua frente. Aquele momento é seu. É completamente seu. E eu estava desperdiçando ele pensando em problemas que só iam aparecer horas depois. Então a primeira regra que carrego comigo é essa: eu nunca sento para o café da manhã com um problema na cabeça sem antes ter dado a mim mesmo pelo menos 5 minutos de silêncio. Não meditação no sentido formal, não ritual complicado, só silêncio. Me sentar, respirar, olhar pela janela se tiver janela, ou apenas fechar os olhos por um instante e deixar que amanhã exista antes de eu começar a pensar no que preciso fazer. Parece simples demais. Mas eu posso te dizer que isso mudou a minha biologia de uma forma que nenhum remédio mudou. Porque quando você senta para comer com o sistema nervoso acalmado, o seu corpo absorve o alimento de um jeito completamente diferente do que quando você senta em modo de luta. Isso não é coisa que eu inventei. Meu médico de hoje,
que é um rapaz de 50 e poucos anos e que já me acompanha há quase 2 décadas, sempre diz que o estado emocional em que você se encontra quando come é tão importante quanto o que você come. E eu concordo com isso não pela ciência, mas pela experiência de ter vivido os dois lados. A segunda regra veio de outra história. Quando meus filhos eram pequenos, a gente tinha pouco dinheiro. Logo depois da traição do meu sócio, vieram anos difíceis, anos em que o café da manhã era o que tinha, não o que a gente queria. E o que tinha, muitas vezes, era pão dormido, café simples, às vezes uma fruta que estava quase passando. Minha esposa se virava para colocar algo na mesa, e eu me lembro de uma manhã específica, acho que eu tinha 46 anos, em que ela colocou na minha frente um pão com manteiga e uma xícara de café. E eu olhei aquilo com uma ingratidão silenciosa que até hoje me envergonha lembrar. Eu estava pensando em tudo o que faltava, em vez de estar presente para o que estava ali. Foi nessa mesma manhã que meu filho mais velho, que tinha uns 11 anos na época, sentou ao meu lado, pegou o pedaço de pão dele, deu uma mordida, fechou os olhos e disse: "HM, tá bom." Com uma genuinidade de criança que não tem falsidade nenhuma. Ele estava com fome, comeu com prazer, e foi embora feliz para a escola. E eu fiquei sentado ali me perguntando quando foi que eu perdi aquela capacidade. A segunda regra é essa: eu nunca como café da manhã sem estar realmente presente para ele. Isso significa que não tem jornal aberto, não tem rádio ligado no fundo, não tem conversa de trabalho, não tem preocupação com a agenda do dia. Só o café, a mesa, e se tiver alguém comigo, aquela companhia. Minha esposa e eu tomamos café juntos por 58 anos, e esses eram os melhores momentos da nossa vida porque eram momentos em que não havia nada mais importante do que aquele instante. Ela morreu aos 91 anos, há 11 anos, e até hoje quando sento para o café pela manhã eu sinto a presença dela naquela cadeira do lado. Mas eu não sinto tristeza. Sinto gratidão. Porque aprendi com ela a estar presente. Isso que estou chamando de presença, as pessoas hoje chamam de atenção plena, de mindfulness, de tantos nomes complicados. Na minha época não tinha nome. Era só uma questão de respeito. Respeito pelo alimento, pela pessoa que preparou, pelo momento, pela própria vida que permitia que você estivesse ali, vivo, com fome, com uma mesa à sua frente. E é aqui que entra a terceira regra, que está diretamente ligada com essa questão do respeito. Tem uma coisa que eu observo nas pessoas mais jovens, e não estou dizendo isso com julgamento, estou dizendo com genuína curiosidade, que é a velocidade com que elas comem. Eu entendo que a vida ficou mais rápida, que o tempo parece ter encolhido, que as manhãs estão cada vez mais atropeladas. Mas eu aprendi, de uma forma muito concreta, que comer depressa tem um custo que vai além da digestão ruim. Quando eu tinha uns 60 anos, trabalhava muito, tinha uma construtora que estava crescendo, e eu literalmente engolia o café da manhã em pé, às vezes enquanto organizava papéis, às vezes enquanto atendia o telefone. Vivia com desconforto gástrico, dormia mal, ficava irritado por coisas pequenas. Um dia meu médico da época, um velho que já se foi faz tempo, me olhou e disse: "Arthur, o seu estômago está com raiva de você." E eu ri, achei graça, mas fui pensando naquilo. Comecei a medir o tempo que eu levava para tomar o café da manhã. Era menos de 7 minutos. Às vezes menos de 5. Eu mal mastigava, mal saboreava, estava com a cabeça no trabalho enquanto o corpo tentava processar o alimento. E aí comecei a me perguntar: se eu não consigo dar ao meu próprio corpo 5 minutos de atenção, como é que eu espero que ele me dê décadas de saúde? A terceira regra é simples: eu nunca termino o café da manhã em menos de 20 minutos. Não porque preciso de 20 minutos para comer, mas porque reservar esse tempo me obriga a ir devagar. Me obriga a mastigar melhor, a saborear, a deixar que o meu corpo entenda que está sendo alimentado e não abastecido como um carro num posto de gasolina. E, curiosamente, quando comecei a fazer isso lá pelos 60 e poucos anos, os problemas gástricos foram embora quase que completamente. Não precisei de nenhum remédio para isso. Só precisei parar. Tem gente que me diz que não tem tempo. E eu entendo. Mas eu também me lembro de não ter tido tempo por muitos anos, e de ter chegado a um ponto em que eu precisava criar tempo para me recuperar de problemas que a pressa criou.
Às vezes o tempo que você não dá para o seu corpo no café da manhã você vai dar mais tarde num hospital ou numa farmácia. Não estou sendo dramático, estou sendo honesto com base na minha experiência. A quarta regra é a que mais surpreende as pessoas quando eu conto, porque ela não tem nada a ver com o que você come, mas com o que você bebe, e não estou falando de café ou suco. Toda manhã da minha vida, desde que tenho memória, antes de qualquer coisa que vai para minha boca, eu bebo água. Água simples, na temperatura ambiente, pelo menos 2 copos. Não água gelada, não água com limão, não água com gengibre, não nenhuma dessas combinações que ficam na moda de tempos em tempos. Só água. 2 copos cheios, bebidos com calma, antes do café, antes do pão, antes de qualquer coisa. Aprendi isso com meu pai, que aprendeu com o pai dele, numa época em que não havia explicação científica para o hábito, havia apenas a observação de que quem fazia aquilo parecia funcionar melhor ao longo do dia. Meu pai sempre dizia que durante a noite o corpo trabalha em silêncio, conserta o que precisa ser consertado, processa o que ficou do dia, e acorda ressecado e precisando de reabastecimento. E que mandar café e pão para um corpo ressecado era como tentar ligar um motor sem óleo. Com o tempo fui entendendo melhor a lógica por trás disso. Mas honestamente, para mim nunca foi sobre lógica. Foi sobre um ritual herdado que eu observei funcionando por gerações. Meu pai morreu de causas que não tinham nada a ver com saúde cotidiana. Foi um acidente, aos 72 anos, que para a época era uma vida bem vivida. Mas a saúde dele era de um homem muito mais jovem. Ele nunca ficou doente, nunca tomou remédio com regularidade, e até o final tinha uma vitalidade que impressionava. 2 copos de água antes do café. Todo dia. Há mais de 80 anos que faço isso. E não vou dizer que é a razão pela qual cheguei aos 102. Mas vou dizer que é uma parte de uma forma de viver que respeita o corpo em vez de apenas usá-lo. Agora a quinta regra, e essa eu preciso contar com uma história que me emociona até hoje, porque ela envolve minha esposa Lourdes de um jeito muito íntimo. Lourdes era uma mulher que cozinhava com uma seriedade quase espiritual. Para ela, preparar uma refeição não era uma tarefa doméstica, era um ato de amor com consequências concretas. Ela nunca cozinhou com pressa. Nunca cozinhou com raiva. E por isso mesmo, nunca deixou eu comer sozinho uma refeição que ela tivesse preparado. Enquanto eu estava na mesa, ela estava na cozinha ou na mesa também, mais presente. E ela sempre, sempre, servia o café da manhã com algo quente. Não necessariamente elaborado. Podia ser um pão simples, podia ser um mingau de aveia, podia ser uma batata doce cozida. Mas tinha que ter algo quente. Ela dizia que comer frio pela manhã era mandar o corpo trabalhar com ferramentas frias, e que ferramenta fria não funciona bem. Levei anos para entender o que ela queria dizer, mas quando comecei a prestar atenção, percebi que ela estava certa de um jeito que ia além da temperatura do alimento. Quando você come algo quente pela manhã, há um processo de desaceleração involuntária. Você não pode engolir rápido. Você não pode comer sem atenção. O calor te obriga a estar presente, te obriga a ir devagar, te lembra que aquilo que está na sua frente foi preparado com cuidado e merece ser recebido com cuidado. É como se o alimento quente tivesse embutido nele uma instrução de como deve ser consumido. A quinta regra então é essa: toda manhã, independentemente do que eu como, tem algo quente na mesa. Pode ser o café em si, pode ser uma sopa fina, pode ser um chá, pode ser qualquer coisa que carregue calor. Não como café da manhã frio. E isso vem de Lourdes, vem da sabedoria dela que era muito mais prática do que teórica, e que o tempo foi me mostrando que estava certa. Tem algo que eu gostaria de dizer aqui antes de chegar à sexta regra, que é de longe a mais importante e a mais difícil. Olho para trás e vejo que as 5 regras que contei até agora têm uma coisa em comum que não é imediatamente óbvia. Nenhuma delas é sobre o alimento em si. São todas sobre a maneira como você recebe o alimento, sobre o estado em que você está quando se senta para comer, sobre o respeito que você dedica a um momento que a maioria das pessoas trata como uma formalidade antes do dia começar de verdade. E isso me diz uma coisa sobre como eu entendo a saúde depois de 102 anos. A saúde não é um destino que você chega seguindo uma série de regras. É uma relação que você cultiva com o seu próprio corpo ao longo do tempo,
uma relação que começa nas primeiras horas de cada dia, quando o mundo ainda está quieto e você tem a chance de estabelecer um tom para tudo o que vai acontecer depois. Quando era jovem, eu usava o corpo. Usava como se ele fosse uma ferramenta sem limite de uso, como se o cansaço fosse apenas um inconveniente temporário, como se os sinais que ele me mandava fossem interrupções indesejadas de uma agenda mais importante. Fui aprendendo a ouvi-lo. E o café da manhã foi o lugar onde aprendi melhor a fazer isso, porque é o primeiro momento do dia em que o corpo pede alguma coisa de você, e a forma como você responde a esse pedido é reveladora. E agora a sexta regra. A que quase ninguém respeita, não por falta de vontade, mas porque a cultura moderna foi construída em cima da ideia de que ela não tem valor. A sexta regra é não comer o café da manhã com pressa para sair correndo para fazer algo mais importante. A sexta regra é tratar o café da manhã como o compromisso mais importante da manhã. Não o primeiro item a ser riscado de uma lista, mas o compromisso com a sua própria continuidade no mundo. Com a sua saúde. Com o seu corpo. Com a sua mente. Com as pessoas que estão na mesa com você. Deixa eu te contar de onde essa regra veio. Quando meus filhos eram adolescentes, tinha uma rotina na nossa casa que eu olho hoje com um misto de saudade e arrependimento. Eu acordava cedo, ia resolver coisas no escritório em casa antes de todos acordarem, e quando minha esposa e os meninos desciam para o café da manhã, eu estava saindo. Às vezes ficava só por 5 minutos, tomava o café de pé, beijava a testa de cada um, e sumia. Achava que estava sendo eficiente. Achava que estava sendo provedor, que o trabalho que eu saía para fazer era a prova máxima do amor que eu tinha pela família. Quando meu filho do meio tinha uns 16 anos, eu estava saindo numa dessas manhãs, e ele me perguntou uma coisa que caiu como uma pedra no fundo de um poço. Ele disse: Pai, você lembra alguma vez em que a gente tomou café junto? E eu pausei. Tentei lembrar. E não consegui puxar uma memória específica. Não uma onde eu tinha estado realmente presente. E meu filho de 16 anos olhou para mim com uma maturidade que não condiz com a idade e disse: Eu lembro que você sempre estava saindo. Aquilo ficou em mim por semanas. Fui percebendo que eu tinha tratado o café da manhã por anos como uma obrigação de passagem, um ritual que você cumpre antes da vida começar. E nesse processo, tinha perdido um tempo com as pessoas que eu amava que nunca voltou. Meus filhos cresceram numa velocidade que eu não observei porque estava sempre na iminência de partir para algo mais urgente. Comecei a mudar isso. Com quase 50 anos, comecei a sentar para o café da manhã como se aquele fosse o lugar onde eu deveria estar naquele momento, não um lugar de onde eu estava a ponto de sair. Comecei a perguntar para os meus filhos sobre o que sonharam, sobre como estavam, sobre o que estavam pensando. Comecei a tomar café com minha esposa sem o jornal entre nós. Comecei a tratar aquele momento como o que ele é, um dos únicos momentos do dia em que as pessoas da mesma casa estão juntas sem o mundo ter entrado ainda. E sabe o que descobri? Que o café da manhã, quando você para vivê-lo de verdade, é quando você conhece as pessoas que moram com você. É quando a guarda está baixa, quando os papéis do dia ainda não foram distribuídos, quando seu filho ainda é só seu filho e não um estudante, quando sua esposa ainda é só ela e não qualquer outro papel que ela vai desempenhar ao longo do dia. É o momento mais humano das 24 horas, e eu tinha passado décadas desperdiçando-o na direção da porta. A sexta regra mudou minha vida de uma forma que é impossível medir em anos de longevidade, mas que eu sinto em cada memória que tenho de café da manhã com Lourdes depois que aprendi a ficar. Ficamos 58 anos juntos, e os últimos 30 deles eu tomei café com ela de verdade, presente, olhando para ela, ouvindo o que ela tinha a dizer. Não estou dramatizando quando digo que aqueles 30 anos de manhã juntos foram o tesouro mais sólido que carrego. Ela tinha um jeito de envolver as mãos na xícara de café que eu nunca vou esquecer. As mãos dela ficaram marcadas pelo trabalho ao longo dos anos, mas quando ela segurava a xícara, havia uma delicadeza naquele gesto que me fazia parar o que estava pensando e só observar. Ela nunca soube que eu fazia isso. Ou talvez soubesse. Ela era sagaz demais para não perceber. Chegando agora ao final do que tenho para te contar, quero dizer uma coisa que não se encaixa em nenhuma das 6 regras, mas que as atravessa todas. Longevidade não é um prêmio. Não é uma conquista.
Não é algo que você ganha por ter se comportado bem ou por ter comido certo ou por ter dormido às horas certas. É, no melhor dos casos, um presente que você não pediu e que chega com uma responsabilidade embutida, a responsabilidade de ter vivido de um jeito que vale a extensão. Quando acordo de manhã e sei que tenho 102 anos, não sinto orgulho. Sinto uma espécie de espanto, um espanto quieto de quem passou por muito e chegou até aqui com a mente funcionando e o coração em paz. E todo dia, quando sento para o meu café da manhã, esse espanto se transforma numa gratidão muito concreta. Gratidão pela xícara, pelo pão, pelo silêncio da manhã antes do mundo acordar, pela memória de Lourdes sentada do meu lado, pela janela que mostra o mesmo céu de sempre mas que nunca parece repetido. As 6 regras que te contei não são segredos de longevidade. São formas de respeitar o início de cada dia como se ele importasse. Por que importa? Talvez seja a única coisa que você pode controlar com alguma consistência, como você começa. Não o que vai acontecer depois, não os problemas que vão aparecer, não as pessoas que vão te decepcionar ou os planos que vão mudar. Mas como você começa. Com que estado de espírito você recebe a primeira refeição do dia? Com que presença você senta à mesa? Com que gratidão, mesmo discreta, você reconhece que está vivo mais uma vez? Tenho 102 anos e todo dia ainda aprendo algo novo sobre como começar um dia. Ontem aprendi que o silêncio da manhã cedo tem uma qualidade diferente das outras horas do dia, uma qualidade que eu ainda não soube nomear mas que reconheço no corpo quando ele aparece. Talvez amanhã eu aprenda algo mais. E se não aprender, o café ainda vai estar bom. E é isso que te desejo. Não necessariamente 102 anos. Mas que cada manhã que você tiver, você a receba como Lourdes recebia, com as 2 mãos envolvendo a xícara, com os olhos tranquilos, com o tempo que ela merece.